Fala pessoal, glórias a Deus. Uma ótima noite aí, graças a Deus. Que a misericórdia de Deus possa alcançar cada um de vocês. Que Deus possa abençoar, possa transformar. Pela palavra do santo nome do Senhor Jesus. Essa é a nossa espada para bater na cara do cão. Aqui, ó. Aqui nós bate na cara do bicho ruim. Amém, pessoal? É isso aí. Eu quero dizer para vocês aqui, pessoal, vocês que estão aí do outro lado, vocês aí que estão afastados, novo convertido, né? Vocês que se afastaram do evangelho, que vocês voltam para a presença de Deus de novo, né? Você que é novo convertido, continua no meio das lutas, as provas, não olha para a direita nem para a esquerda, porque o alvo é Jesus, as lutas vêm, as provas vêm. Mas vamos caminhar, pessoal. Vamos caminhar e vamos levar esse evangelho. Aí esses dias, poucos tempos, eu fui no lugar aí levar o evangelho. É assim, uma conversa vai, conversa vem, né? E aí eu conversando a respeito, né? Sobre o evangelho. Pessoal, vocês querem experiência no evangelho? Vocês querem sabedoria, experiência? Acompanhe o irmão no canal do YouTube Adinoclide Oficial. Eu vou dar direção para vocês, porque a gente, pessoal, a gente não tem que ser desapercebido. Nós que servimos a Deus, nós não podemos ser besta. Tem pessoas que estão na igreja, mas se o irmão falar a verdade para ele, ele já se dói. E não é bem assim não, irmão. Porque se você sabe que você tá no erro e um irmão te orienta e você tá no erro e você não dá ouvido e você se dói, você é cúmplice, você é da mesma igual a deles. Você é da mesma marca, não muda nada, é da mesma marca. Por quê? Porque você não ouve, então tem que ouvir. Talvez você que está do outro lado, tá com dificuldade aí, não sei, né? Na sua igreja, tá com dificuldade com alguma coisa para caminhar, né? Porque tem essa dificuldade, tem essa diferença, mas não vamos olhar para essas coisas. Vamos olhar para Jesus, pessoal, né? E eu tava conversando com o irmão, aí nós conversando, né? Hoje eu tenho um canal no YouTube. Aí por que eu abri um canal no YouTube, pessoal? Por que eu abri um canal no YouTube? Foi pagar dinheiro? Não. Eu abri um canal no YouTube para poder levar o evangelho. Por quê? Porque eu já passei muita dificuldade. Às vezes você vai num lugar para levar o... Não sei se vocês, alguém que tá me ouvindo, tá me assistindo, vocês que já passou por isso, deixa lá no comentário. Não, irmão, deixa lá o que vocês achou da minha orientação, se é boa, se não, deixa lá no comentário. Amém, pessoal? E então, pessoal, eu abri um canal do YouTube por quê? Para levar o evangelho, o evangélico. Porque muitas vezes você vai nos lugares, você não tem liberdade de você poder fazer a obra. É o que eu falo sobre isso. Porque hoje eu tenho essa experiência de orientar as pessoas. Porque hoje, pessoal, eu sou blindado. Já passei muita coisa. Eu era homem que ia pro monte. Não vou agora, porque agora não dá para ir mais, né? Então eu já passei 10 dias sem comer dentro de casa, viu? Eu sei o que é você sair, chegar em casa só topar água, ir para a igreja, abrir culto. Eu já passei por tudo isso, pessoal, viu? Mas nunca desisti, porque eu tinha que passar para me aprender. Então um canal desse não é para todo mundo. Não é todo mundo que vai abrir um canal no YouTube e levar o evangelho. De verdade, não. Eu aqui estou levando de verdade. O que eu mais quero de vocês é o quê? Conserto. É conserto, que vocês possam alcançar a salvação de vocês. Eu não estou aqui atrás de dinheiro, atrás de estar iludindo vocês, mentindo para vocês, não. Estou aqui para aconselhar. Porque talvez você que está do outro lado já passou o mesmo problema que eu passei. E muitos se afastaram, né? Porque eu sei que não é fácil. Não é todo mundo que segue no meio desse caminhar. Mas a gente não pode olhar para a direita nem para a esquerda. Então hoje, pessoal, eu tenho liberdade de falar de Jesus, eu tenho liberdade de falar de Deus, tenho liberdade de orientar as pessoas, né? Mas, irmão, por quê? Porque quantas vezes eu já não fui para lugares que parece que é, mas não é, tá? E ali às vezes você é barrado, você não tem oportunidade de fazer a obra. Aqueles que estão fazendo a obra
tá ali, mas tá errado, viu? De todo jeito, numa porta, como se fosse um obreiro, mas não é obreiro. Tá parecendo uma pessoa que é um novo convertido, que tá caminhando ainda, que precisa de uma mudança, tá? E ali ele fica, porque ele fica? Porque é um parente do pastor, é parente de alguém da igreja. Aí pega e põe eles lá. Aí chega um você, que quer fazer a obra, você não faz. Você não faz porque eles botam você para correr dali, entendeu? Então isso já aconteceu comigo. Eles botam você para correr dali. Porque quando você chega com a verdade, o que está no erro lá, que é apoiado por aqueles que se diz alto, que não são nada, são tudo lixo. Diante de Deus são tudo lixo. Não é nada, não é nada. Eu, você, qualquer um que te diga que é isso, que você não é nada. Você é um podre, morreu agora, já tá fedendo, gente. Você não é nada, entendeu? Infelizmente a gente somos um mensageiro de Cristo. Mas nós não somos isso que às vezes a gente falamos, não, pessoal. Somos isso e aqui, como você vê, não. E ali porque o pastor tá ali na obra, né? Tá na posiçãozinha alta, aí aqueles tá ali competindo também. Ali é apoiado, tá? Eu falo porque eu já passei muito isso nesse lugar, esse picareta que eu já fui e Deus já me mostrou. Já me levou em muitos lugares e eu ver esse tipo de coisa. E ali eles deixam a pessoa ali, entendeu? Aí chega você, chega eu, para querer fazer a obra, a gente não consegue fazer a obra. Viu? Ali a gente já não presta, né? Não sei se já passou isso, se vocês já passaram isso, né? Ali você já é o santarrão. Enfim, você não consegue. E eu cheguei a um ponto na minha vida que eu falei, meu Deus, eu só não parei de ir para a igreja porque a gente que tem fé, que é fiel, Deus sustenta, Deus abre a porta. E cansado de ir nesses lugares, vai num lugar, vai em outro, chega num lugar, chega em outro, e você não vê, gente, a verdade. Você vai no canto, vai em outro. Tem hora que é mais fácil você parar de ir para a igreja do que você continuar. Eu passei isso, eu já passei isso. Você vai num lugar que você não vê o evangelho. É um povo distorcido, um povo sem temor à palavra, sem respeito à palavra do Senhor, viu? E você, quando é um homem de Deus, é uma mulher de Deus que quer fazer as coisas certas, esses lugares, gente, não dá para vocês. Não dá. Agora, a pessoa que vive de fachada, de engano, esses lugares é o prato, é o canal para eles, entendeu? Mas se você quer andar na verdade, andar com sinceridade, é sim, sim, não, não, esse lugar não serve para você. E eu falei, não, vou abrir um canal no YouTube. Abri um canal no YouTube e tô aí, levando o evangelho. Mas é assim, pessoal, se você está no ministério, seu pastor, você vê que é um pastor honesto, um pastor que está jogando limpo, continua, gente. Não sai do seu ministério não, tá bom? Fique lá, vai fazer a sua parte. Agora, se você vê que você está num lugar que é picaretagem, sai fora, gente. Sai fora. Porque no meio de ainda com tanta corrupção, com tanta coisa errada, né? Dentro das igrejas, tanta coisa errada, com os falsos profetas, falso pastor, mas você arruma um lugarzinho. Às vezes você não arruma nem centro, porque às vezes o irmão ele quer congregar em centro de bairro, em centro de cidade. E muitas vezes esse lugar, meu irmão, ali você só vale o que tem, você só é visto pelo que você tem, e ali as vagas que tem ali dentro, não é para eu e você que chega lá com a Bíblia debaixo da mão, só com o Evangelho e a verdade não. Lá essas vagas são para aqueles que são parentes. É como se fosse esses trabalhos de panelinha, né? Como vamos supor ali, como a minha terra, aqueles empregos ali da prefeitura naquela região, ali só entra quem é alguém, filho do vereador, primo do vereador, porque o emprego mesmo para o povo morador, os prefeitos daquela região ali do estado da Bahia, para você conseguir uma briga danada para você entrar ali, porque ali aquelas vagas já são preenchidas. Quando sai, já é um primo do vereador, já é um primo do prefeito, já é uma prima do prefeito e assim por diante. Ali não entra ninguém, qualquer pessoa de dentro da cidade e vai trabalhar ali não. E quando tem uma vaga, é a vaga de limpeza da rua. E mesmo assim, você para poder entrar é maior dificuldade, porque ali tem gente, até parente de vereador, que trabalha naquele serviço, tá? E mesma coisa
às vezes é a obra de Deus, mas vocês têm que aprender uma coisa assim, gente, que no meio de tantas essas coisas erradas, não pensa que as portas se fechou não, porque se você for fiel, Deus vai abrir, Deus vai te mostrar um lugar certo para você poder ir, porque assim como eu procuro e às vezes Deus me mostra, como eu hoje estou congregando no ministério, que a gente vê que lá não tem esses negócios de um querer passar por cima do outro, lá não tem esses negócios, é uma igreja pequena, entendeu? E fim de bairro. Então, igual sempre eu falo, vocês querem uma igreja, querem um lugar onde tem um evangelho, onde tem um pastor amoroso, um pastor de verdade, que não é picareta, não é bagunçado. Procure esses lugares, gente, de lugar afastado da cidade. Porque centro de cidade, ali você é muito visto pelo que você tem, não é pelo que você é. É igual eu falei sobre trabalho, né? E ali, esses trabalhos, como dentro da igreja, para você pegar uma posição ali de obreiro, uma posição ali você tem que ser alguém ali de dentro. Porque eles não vão colocar você ali do nada, não. Às vezes você tem um homem direito, uma mulher direita, mas você não vai. E isso eu já passei por isso. Você não vai para aquela posição. Eles preferem botar um mau exemplo, mas que seja parente deles. Amém, pessoal? Isso é uma orientação de Deus que eu estou passando para vocês. Só que isso aí não é motivo de você chegar e sair da igreja, não. Porque a palavra de Deus fala, serei fiel, que ele é fiel. Se você for fiel com Deus, Deus vai ser fiel. E eu cheguei a um ponto, gente, de não querer mais para a igreja. Com tantas essas coisas, nos lugares que a gente vai, que às vezes a gente não tem um material, né? Não tem um status, ter um carro bom, ser dono de uma loja, ser dono disso, ser dono daquilo outro. E às vezes, nesse lugar grande, você é muito visto por isso. Pelo dízimo que você dá, o pastor tá assim, ó, com você, por causa do teu dízimo, que você tá lá ofertando ele, pagando prestação de carro, viu? Engordando aqueles que é da turminha dele ali dentro, porque aquele bolinho só quem come é eles. E irmão às vezes ali passa fome, não quer nem saber de você. Isso já aconteceu comigo. E você congregar num lugar pequenininho, que você dá seu dízimo, que nada os irmãos faz, tá orando por você. Como hoje eu congrego numa igreja, né? A gente vê. Às vezes eu chego lá, a irmã, a esposa do pastor, que é como pastor, porque o irmão é pastor, né? Eu vejo ele como pastor, viu? Às vezes está orando lá por mim, às vezes eu chego lá, ela abre o culto, começa a orar. Então isso que é bonito. Vai nesse lugar grande se ninguém está orando por você ali. Ora não, gente. Não ora não, porque eu já congreguei em ministério grande, viu? Não vou citar os nomes aqui dos ministérios. Ministério grande aí que é falado, eu já congreguei em ministério grande. Ali você não vê esses negócios não. Ali você só vê isso aqui, panelinha e bolo para dividir só para quem é da turma. Se você não for da turma, você não participa não. E para você se chegar a comer um pedaço ali, você tem que bater de caminhonete nova, ou você tem que ser dono de um depósito, ser um cara de dinheiro, porque se tu for pequenininho, irmãozinho que leva o evangelho como eu, outros, ali você já é desclassificado. Isso eu já passei, gente. Já passei. Amém? Então, pessoal, é isso aí, né? E só que Deus, ele prepara. Aí se você está sem direção, está nesse lugar que você não vê ninguém se preocupar com vocês, procure um lugar pequeno. Procure a igreja afastada da sua cidade, 40, 50 km, gente, para vocês congregar, porque ainda existe, tá? Tem lugar aí que existe pastor de verdade, senhor, senhora. Agora mesmo estou no ministério ali com o pessoal, um pessoal muito de respeito, um pessoal que tem um evangelho de idade. Lá não tem briga de negócio de um querer tá fazendo, um quer... Não, pelo que eu vi lá, não. Pessoal já de idade, mas por quê? É afastado da cidade. Agora, esses lugares dentro de centro de cidade, ali, gente, ali ninguém faz obra, não. Ali só é vaidade, tá? Vaidade e um querendo engolir o outro. Certo? Se eu tiver errado, pessoal, vocês que estão me assistindo, deixa lá no comentário. Comenta lá o que vocês acham do que eu estou falando. Se faz sentido ou não para você que está aí do outro lado, que já cansou de estar nesse lugar que vocês não veem resultado. Então, pessoal, pelo amor de Deus, procura um lugar simples, um lugar afastado, fora de centro de cidade.
que você chega lá, só tá o pastor e a mulher e poucas pessoas. Esse lugar que é bom de a gente congregar. Agora, esse lugar de ministério que vocês veem de nome, você chega lá e eles não te dão nem a oportunidade de fazer a obra. Tá? E às vezes tem pessoas que tá dentro da obra, tem inveja do crescimento do irmão. E às vezes quer te empatar. Eu fui congregar no ministério, eu já vou falar logo, a Igreja Deus Amor. Eu estava congregando na Igreja Deus Amor, né? Apesar que tem lugares da Deus Amor, que tem pessoas boas, viu? É um ministério que eu congreguei lá, entendeu? Congreguei lá. E só que assim, é muito irmão querendo ser santão, é muito irmão querendo ser, mas não é. E você passa na rua e você vê os maus exemplos. Quantas pessoas não conheço que congrega dentro da Deus Amor, mas pessoas mau exemplo que eu vejo. Mentiroso, enrolado, né? Pessoas que você chega lá no outro dia, ele tá lá na porta como obreiro, viu? Mas quando você é um homem de verdade, uma mulher de verdade, que você chega para fazer, ninguém quer deixar você fazer, porque às vezes você não tem nada de material, né? E a Deus Amor não que é uma igreja, eu não estou falando sobre igreja, estou falando sobre as pessoas. Igreja pode ser qualquer uma. Já não é aquele povo que deveria ser, pessoal. É um povo que só eles querem fazer. É igual sempre eu falo, eu bato na tecla. Gente, a obra de Deus não é para nós. Se eu tô com uma obra, eu não tenho que ficar eu fazer. Não, pessoal. Eu já ganhei o meu galardão, eu já se brindei, eu já fiz, entendeu? Eu não vou largar de não fazer. Mas tem meta que já não permanece para mim. Eu tenho que dar oportunidade. Não, igual eu falei, não que eu estou falando que a Igreja Deus Amor, eu não estou falando mal. Eu estou falando certos tipos de pessoas que estão lá fazendo a obra, eles deixam a igreja vazia. Eu fui congregar no ministério próximo onde eu moro, na Deus Amor. Quando eu cheguei lá, fui para lá, fiquei lá 10 dias. 10 dias que eu fiquei, 20 dias que eu fiquei lá, o pessoal não me dava oportunidade. E eu uma pessoa já transformada, chego de terno, de calça social, de gravata, que eu não ando sem gravata, viu? Meu terno, minha calça social, meu sapato. E eu fiquei assim observando. E foi o primeiro mês eu dizimei dentro da obra, deu dízimo, a igreja pequena. Aí às vezes tem hora que tem ministério, não só esse tipo de ministério não, outros ministérios continuam vazio. Por quê? Porque os responsáveis não sabem liderar. Não sabe liderar. Agora eu conheci uma irmã muito humilde da Deus Amor. Fui congreguei lá com 10 dias. Com 20 dias ela tinha visão. Aí já é diferente, gente. Aí é uma pessoa que tem visão espiritual. Porque quando a mulher e o homem de uma obra tem visão espiritual, Deus mostra para ele, entendeu? Agora o cara quando é mau exemplo, se finge, Deus não tá mostrando nada para ele. Aí você chega nesse lugar, para eles você é cego. Eles só tem visão no material. Se chegar o cara batendo com a Hilux nova, uma caminhonete nova, o cara, opa, isso aí eu vou, entendeu? Como é que é a jogada? Mas tem lugar que não, tem lugar que o povo é espiritual. E eu fiquei lá com essa irmã, lembro disso até hoje, viu? Fiquei lá acho que um mês, 20 dias. Depois de 15 dias, de um mês, a irmã já me deu para me poder abrir culto. Eu abria culto lá na Deus Amor. Abri os cultos dos louvor, que eu sei tudo cantar, os louvor da Deus Amor, viu? E fiquei lá. Só saí de lá porque a gente que trabalha, que mora de aluguel, você não tem lugar certo, pessoal. Você está trabalhando no canto, daqui a pouco Deus te tira, te joga em outro lugar. E às vezes você é obrigado a se deslocar, sair daquele lugar para dificultar o excesso de ônibus para você estar pegando. Se você paga aluguel, você arruma um emprego perto, lá tem casa perto, você vai ficar pegando ônibus para quê? Tá indo pro seu bairro. Você vai ter que mudar, né? E vir morar perto onde você está trabalhando. E às vezes é o que tem acontecido comigo. Foi que eu saí de lá. Única pessoa que eu vi humilde na obra da Deus Amor. Mas hoje, você chega para congregar na Deus Amor, eles não dão oportunidade. A pessoa já está lá, dizimando na obra, tá lá e eles não dão oportunidade. Sabe que você já é uma pessoa transformada, mas é igual eu falo, gente. Às vezes
tem pessoas que tá, mas não é. E ali o que acontece? Eles querem te apagar. O que é te apagar? Se você é um homem que faz a obra, como é que você vai ficar no lugar que as pessoas não te vê, você como um homem ou uma mulher de Deus para fazer a obra e você vai ficar naquele lugar? Não, pessoal. Não é assim. Tem atitude que nós temos que resolver. Tem coisas que Deus resolve. E tem coisas que nós já teve a visão e nós que temos que procurar o que é o melhor para nós. E ali eu não fui mais, saí. Igual sempre eu falo. A igreja, o pastor da obra, ele tem por obrigação cultivar como é que fala? Cultivar o cefeiro, né? O pastor dentro de uma obra, ele tem que pensar assim, poxa, o irmão chegou, é um convertido, vou conversar com ele e tal, e dar espaço para o irmão. E hoje não, hoje está diferente. Hoje você vai dentro da obra, você faz a obra, você chega lá, às vezes, não todos cantam, mas a maioria dos lugares hoje é assim, os irmãos não querem dar oportunidade de você fazer a obra não, entendeu? Eles querem só para eles. Porque se um pastor abre culto, gente, eu vou falar para vocês como é que faz. Isso é tanto sério. Eu já tomei conta de igreja, que às vezes eu ficava no altar, quando chegava um irmão, que eu via que era convertido, tá? Que eu também não vou pegar e vou fazer isso com a pessoa que não é convertido. O irmão chegava lá de terno, de gravata. Às vezes ele estava sentado na cadeira, eu estava na porta. Sabe o que eu fazia? Quando nós começamos esse ministério que não tinha ninguém, eu pegava, estava na porta, eu pegava e falava, ô irmão, fica aqui, irmão, e tal. Ia lá pro altar e deixava ele na porta. Por que eu fazia isso? Para cultivar a igreja. Para cultivar o irmão. E às vezes o irmão voltava de novo, e às vezes dizimava inteiro da nossa obra lá. E alguns ficou, outros não ficou, mas a maioria ficou. Por que se dá o nome? Sabedoria. Aí você vai numa igreja como eu estava indo aqui numa igreja da Deus Amor, o pastor de lá não dava oportunidade não. Aí dava oportunidade, né? Ficava contando os irmãos. Isso aí, gente, para mim, são decepção de pessoas. A obra de Deus é para todo mundo. Você tá lá, não importa, você tem que dar oportunidade. Se o cachaceiro chegar lá e falar que quer cantar e você estiver lá, você só não pode deixar ele bagunçar. Ele chegar querendo bagunçar e tá tudo bem. Mas se ele chegar e falar que quer louvar e te pedir, você tem que dar. Você tem que dar. Porque Deus trabalha de várias formas. Aí esses pastores de hoje, eles não. Eles querem fazer a obra sozinhos. Aí tem igreja que é vazia. Como eu fui nessa igreja aqui mesmo, da Deus Amor aqui, é uma igreja vazia. Não tem ninguém. Por quê? O pastor não sabe trabalhar. Aí os bons não ficam. Como na época que eu fui lá, tinha um homem muito bom, mas tiraram ele de lá. Aí quando eu cheguei lá, quem estava? Outra pessoa. Com essas atitudes. Entendeu como é que é o negócio? E então, a obra do Senhor não é para mim, é para o meu irmão. Mas você vai num lugar aí, os pastores, aqueles irmãos que estão lá, quem abre culto, quem está ali, não quer dar oportunidade para um irmão abrir culto. Então, nossa obrigação, gente, que eu quero que vocês que estão do outro lado, que se diz que é pastor, que se diz que é obreiro, que se diz que é isso, que é aquilo, dá mais oportunidade às pessoas dentro da igreja. Se tem uma irmãzinha lá que malmente sabe ler ou que prega pouco, começa a botar essa irmã para pregar, porque essa é a melhor. E às vezes tem pastor aí picareta, que eles pegam pastor de fora, pago e estudado por teoria, porque teoria não é coisa de Deus. O cara, quando ele aprende na teoria, ele larga de orar, ele larga de buscar. É igual cantor. O cara, quando começa a cantar demais, ele larga de se consagrar, de buscar. E isso eu falei uma vez com um cantor que eu conheci, falei para ele. Fui na casa dele e falei para ele, falou, irmão, pior que é mesmo, você tá certo. Eu mesmo aqui, ele falou para mim, ele falou, eu mesmo aqui não tô orando mais, meu negócio é só cantar. Aí ele falou, vou voltar a começar a orar de novo. Eu falei, não, irmão, se você canta não é problema, só que você não pode largar a oração. E ele falou, não, irmão, você tá certo. Como é que eu falei com ele? Eu falei, irmão, você tá precisando orar mais. Você quer cantar, mas começa a orar mais. Mas hoje não, hoje é diferente. As pessoas que quando começam a cantar demais, gravar isso, gravar aquilo, eles esquecem de buscar consagração, esquecem de orar, esquecem de ter uma vida do altar do Senhor. E às vezes começa a se corromper, praticar as coisas erradas, participar de coisas erradas, andar em meio errado, andar num lugar que não poderia, casando 2, 3 vezes, porque tem dinheiro, porque pode, e tá assim. Um povo que não tem a salvação do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque não obedece.
Largou de orar. Então a ferramenta do crente é orar. Você pode ser cantor, não que é proibido a pessoa ser cantor gospel, não. Mas você não pode largar a essência da oração. Porque quando você larga a essência da oração, você começa a viver uma vida como qualquer um. Como qualquer coisa você começa a viver. Você come qualquer coisa. Então, pessoal, é isso. Nós que servimos a Deus, nós que somos você aí, que é pastor, que é uma obreira, que é isso, que é um responsável da obra, dá oportunidade ao pequeno. Não dá oportunidade para esses barriga de jaca não, que vem de lá de longe, vocês não sabem de onde veio, cheio de coisa ruim jogando dentro da igreja, para levar o dinheiro dos irmãos, as ofertas e os dízimos que os irmãos ofertam todo mês. E às vezes dá um final de ano, dá uma época de Natal. Às vezes o pastor não tem moral de falar, ó irmão, eu vou distribuir aí uns panetone, porque isso não é dinheiro dele não, isso é dinheiro dos irmãos, tá? Das irmãs, dos irmãos. Aí fica pagando esses buchos de jaca. É bucho de jaca, tá? É pra você que tá me ouvindo aí, tá? Pagando aí esses buchos de jaca, viu? Levando o dinheiro da igreja, dos irmãos que tá lá, trabalhando como eu e outros, saindo de madrugada, pegando um ônibus, dizimando, dando dízimo na igreja, fazendo voto para encher barriga. E os pastores enchendo barriga desses caras, viu? Então, pastor, não faça isso mais não. O dinheiro que você vai pagar esses caras, começa a levantar os irmãozinhos, que se é pequenininho dentro da igreja, começa a botar o irmão para louvar, começa a botar o irmão para pregar, esses que são a pregador, porque tá com o Senhor aí todo dia comendo a palavra de Deus, e o Senhor sabendo da vida do irmão, e o irmão sabendo também do seu proceder, viu? Porque não tem uma coisa melhor, o pastor saber do proceder do irmão, o irmão saber do proceder do pastor. Agora, o pastor tá dentro de uma igreja, aí pega esses barriga de jaca, viu? Que vem de lá, cheio de boniteza, joga no altar para levar o dinheiro da igreja, dos irmãos. Faz isso não, pastor. O dinheiro que você faz isso aí, guarda. Quando for final de ano, faz um churrasco pros irmãos. Ou compra de roupa, porque às vezes ali dentro tem irmão que não tem condições. Tem irmão às vezes que tá desempregado, porque eu já passei isso, viu? E de ver a igreja entrar tanto dinheiro e eu dar o final de ano passar quebrado e ver a igreja entrando dinheiro, viu? E dar final de ano não ver nada. Cada um para um canto, outro para outro e pronto, meu amigo. Viu? Então, você que fica engordando esses barriga de mulambo aí, faça isso não, pastor. O dinheiro que você vai fazer isso aí, você pega e a doa. Compra, se for dezembro, compra panetone, essas coisas, e dá pros irmãos, e dá pros mendigos, às vezes na rua que precisa. Mas não fica enchendo a barriga desses caras não. Pegando o dinheiro da igreja, enchendo a barriga desses caras não. Pagando esses caras que aprendem na teoria para estar levando o dinheiro dentro da igreja. Que eles vão ali, não é de graça não. Eles vão ali nesses ministérios grandes, levando o dinheiro dos irmãos. Porque esses ministérios grandes que chama, né? Que ministério pequeno não enche barriga desses caras não. Esses ministérios grandes, não vou citar o nome aí, viu? Que enche a barriga desses mulambos com dinheiro dos irmãos, das irmãs. Vem de fazer diferente. Amém? E você, pastor, que não dá oportunidade para os irmãos dentro da igreja, começa a dar oportunidade para a tua igreja crescer, viu? Não desfaz não. Se o irmão chegou ali e já é convertido, bota ele na frente de alguma coisa, segura ele dentro da igreja ali, dá oportunidade, que às vezes tem hora que o irmão sai dentro de uma igreja, às vezes não é por causa de nada, é porque às vezes você não dá oportunidade. Isso como eu. Eu fui na igreja Deus Amor com Legal, saí de lá porque fiquei lá 20 dias e 20 dias eles não me deram oportunidade nenhuma, nem para mim poder cantar um louvor, nem para mim poder falar de Jesus, falar de nada. Eles me deram oportunidade. Isso aí já é uma marcação com o homem e com a mulher de Deus. Entendeu? Eu não vou dizer que o cara chega lá bagunçando, chega de qualquer jeito. Beleza, você não vai botar na frente da obra. Mas se você viu que o irmão já tá lá de gravata, de terno, tá ali, começa a agradar ele, viu? Começa a agradar ele, que talvez você, colocando ele naquela posição, ele tem pessoas, através do testemunho dele, tem pessoas e tua igreja vai lotar. Não faça como esse que eu fui não, que você vai, chega lá e não dá oportunidade, viu? Querendo matar a fé do irmão, porque isso é matar a fé, porque eu vou em todos os cantos que eu vou, que eu já fui, pastor de me pegar e me colocar lá no altar. Eu que eu não gosto de sentar ali, às vezes não gosto,
Já fui no ministério do pastor, ô irmão, sobe pra cá, senta aqui comigo aqui. Não, pastor, aqui tá bom, vou ficar na porta dando os glórias aqui. Depois ele me dá oportunidade. Ministério grande, viu? Me dá oportunidade. Pessoas humildes, isso aí se chama humildade do pastor. Viu? Agora esse pastor que só acha que ele que é o santo, ele que faz a obra, a tua igreja vai vazia. Porque eu já vi lugar assim, não fica ninguém. Agora começa a agradar o irmão que chega já é convertido, os que não é convertido procura conversar com eles, que eles vão se converter também, mas começa a botar os irmãos na obra. Não fica procurando se o cara tem carro, tem casa, tem isso, tem aquilo, não. Amém? Na hora da pregação, não fica procurando essas barrigas de jaca, não. Esse povo que você não sabe dar comida deles lá, não, trazendo para a igreja, pisteando a igreja, não. Sabe o que você faz? Bota a irmã que não sabe, porque a verdadeira pregação não é aquele que fica gritando, suando a camisa, como eu já vi, não, tirando o terno no altar, jogando para lá. Isso não é pregação, isso é exibição. A pregação é aquele irmão que abre a Bíblia aqui, ó. Ele abre aqui, ó, do jeito que cair aqui, ó, ele vai pegar, ele vai ler e vai trazer para a igreja. Vai falar pouco, todo mundo vai sentir a presença de Deus, do Espírito Santo de Deus, e todo mundo vai sair saciado. Isso eu já vi de irmãozinho simples dentro da igreja pregar, e eu ver a diferença daqueles caras, viu? Que chega todo engravatado, arrancando camisa, e suando, e gritando, que aquilo não é pregação. Gritando, parecendo doido, e às vezes o pastor pegar assim, e botar um irmãozinho dentro da igreja, simplesinho, colocar lá o irmão, e o irmão a pregar, que é uma benção. Que eu não troco a pregação do irmão que não sabe, que ele lê o básico, que ele não sabe muito, mas lê o básico, isso que é a pregação. Deus usa assim. E todo mundo fica saciado. Eu não troco a pregação do irmão que congrega todo dia comigo dentro da igreja, mesmo que ele não sabe, mas ele sabe só um pouquinho, você vê que tem a diferença, porque ele vai em cima daquilo, ele começa a ler aquilo que é o básico, que nós necessita. Ele não fica jogando conversa fora, suando. Tem irmão que vai pregar na igreja que isso aqui, ó, incha. Eu falo que eu já vi. Às vezes tira até o terno. Tá com o terno, ele tira e joga para lá, se exibindo. Que isso não é pregador, não. Cadê que usar pregador? João Batista, Elias, esses outros profetas que pregavam, vê se era homem de exibição, não. Eles falavam sim, sim, não, não. Não ficava suando camisa como você vê, não. Esses barriga de jaca aí, estudado aí, levando heresia para dentro da igreja, e vocês acoitando, não, dando os dinheiro do dízimo das ofertas, não, dos irmãos da igreja. Para com isso, começa a botar os irmãozinhos simples, que é esses aí que Deus usa. Amém? Glórias a Deus, que Deus abençoa cada um de vocês. Essa é a verdade, né? Muitas vezes não gosta, mas é para você que está do outro lado, serve de experiência para você que é pastor, para você que se diz pastora, viu? Começa a botar seus irmãos dentro da igreja, porque tem irmão dentro da igreja que está parado. Eu falo que eu já vi, já falei isso dentro da igreja, na minha oportunidade. Tem irmão que ele já está capacitado de fazer a obra, mas o pastor e nem alguém responsável dali não coloca de frente, porque quer colocar os que já os que tem nome, os que parece, e às vezes não é. E o verdadeiro pregador são os irmãos e as irmãs. É isso que faz uma igreja brindada, é isso que se faz uma igreja, né? Uma igreja de unção. É isso, é os irmãos ali dentro. Você começar a se comunicar com os irmãos, botar os irmãos para fazer a obra. Chegar uma pessoa novato de outro ministério, põe o irmão lá para poder dar uma oportunidade para o irmão cantar, para o irmão louvar. Não é você achar que só você vai fazer a obra, não. Para com essas coisas, meu irmão. Você que é pastor, isso é para você que é pastor, que você acha o santo, o bom, que só você quer fazer a obra, viu? Nessas igrejas. Começa a dar oportunidade para as pessoas que chegam, gente. Dá oportunidade porque teu ministério vai crescer, teu ministério vai se desenvolver. E quantas vezes eu congregando em outro ministério, eu levava pessoas para dentro da obra. E às vezes já levei e de ficar congregando, dizimando, ofertando. Por quê? Então é isso. Através de você dar uma oportunidade, um irmão, ele leva 10 para dentro da tua igreja. E os que estão lá não levam ninguém. Quando convida, as pessoas não vão. Por quê? São pessoas que não sabe? Pessoas que perderam a graça. Aí chega as pessoas de fora, você não quer dar oportunidade. Aí você que é obreira, quer ficar naquela mesma mimice ali. Você que é pastor, naquela mesma coisa. Não é assim. Tem que mudar, tem que começar a olhar mais para as pessoas que chegam dentro da tua obra, dar oportunidade. Porque eu já saí de dentro de obra por causa disso.
do pastor não dar oportunidade. As irmãs, na hora de louvar, ficar contando irmão. Ai, fulano, a gente sei quem. Isso é errado, gente. Viu? E a Igreja Deus Amor tem esse mau costume, tá? Tem essa parte desse mau costume. Não é a igreja, não. É alguns irmãos. Porque tem lugar da Deus Amor que tem uns irmãos. Tem uns irmãos abençoados, tem uns irmãos de Deus, tem uns irmãos que é de Deus, que eu já tive. Não que é a igreja. A igreja é uma benção. Eu falo alguns irmãos picareta que tá lá. E os pastores de dentro dessas igrejas tem que estar assim, ó, de oi. Porque essas laranjas podres espurdece as outras. Então tem que ter cuidado. Às vezes o ministério tá vazio, às vezes tanto não é para o pastor, às vezes é para as pessoas que estão de frente, que não tem um recebimento com as pessoas, como eu fui nessa igreja do meu bairro aqui na Deus Amor, e fiquei lá 20 dias que eu ia ficar congregando lá, mas eu vi que eles não estavam me dando oportunidade. Eu vou soterrar o meu sonho num lugar desse? Não. Não um lugar por pessoas incrédulas que estão lá, sem uma visão, pessoa cega. É tipo um cego guiando o outro? Não. Querendo soterrar o sonho do irmão. E você, irmão, que está numa igreja, que você observa que ali as pessoas às vezes não quer te dar oportunidade porque não quer ver você com saída, não quer ver você com crescimento. Tenha cuidado, amém? Tenha cuidado desse lugar, viu? Preste muita atenção para você não perder o seu sonho nesse lugar, ou você ser soterrado, porque às vezes você vai nesse lugar que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e lá você fica 10, 15, 20 dias, irmã nenhuma que te dá oportunidade. Isso acaba matando, gente, com a alma, acaba matando com o irmão ou com a irmã. Quando, igual sempre eu falo, quando não é convertido, é uma coisa, mas quando a pessoa é convertida, um pastor de igreja não pode fazer isso. Quando você vê que a pessoa já é convertida, está ali como um homem de Deus, uma mulher de Deus, você tem que dar oportunidade, entendeu? Porque é nisso que você vai talvez sim, talvez não, atrair o irmão para dentro da tua casa, entendeu? É dessa forma, porque eu não vou dizer que às vezes o irmão vai ficar, que às vezes não vai ficar, mas você está no bom caminho, que você está atraindo. Ali o irmão fala, poxa, eu fui na igreja do pastor lá, mas cheguei lá, o pastor me deu oportunidade. O cara volta de novo. Agora, se você vai numa igreja, quando chega lá, fica os picareta, não dá oportunidade, aí você vai 15, 10, 20 dias lá, o irmão não dá uma oportunidade nem para você falar que Jesus salva, você vai ficar fazendo o que no lugar desse aí? Com esses hipócritas do seu lado. Você tem que sair fora, como aconteceu comigo. Então você que é pastor, que é um homem de Deus, que é uma mulher de Deus, tenha cuidado. Dá oportunidade dos irmãos, dá oportunidade de quem vai chegando, que você vê que já é convertido, dá oportunidade, gente. Você quer que seu ministério cresça, seu ministério tem dízimo, tem oferta, tá lá um povo, não só para fazer isso aí, mas para ajudar na obra, dá oportunidade. Bota o irmão que sai para lavar o banheiro. Se você botar um irmão para catar o papel do banheiro, ele já fica satisfeito com você. Ele volta lá de novo. Agora, se você querendo matar o projeto, o sonho daquele irmão, ele não vai ficar na tua igreja. Ele não vai, gente. Ele não vai porque eu já passei por esse tipo de coisa e eu sei como é que é. Amém, minha gente? Vocês ficam com Deus, que Deus abençoe aí. Amém? Segue o irmão lá no canal do YouTube. Essa é a verdade, gente. É a verdade. E a verdade nós temos que... eu sei que é difícil, mas Deus nos dá força, nos dá graça para nós estar trazendo aí a orientação, falando, né? E tá também orientando, porque do jeito que a gente fala, a gente orienta. Eu não quero que vocês saiam das suas igrejas, não. Isso é afasta de Deus. Causa o contrário, gente. Eu estou orientando. E aquilo que vocês veem que for bom para vocês, vocês guardam. Amém? Se vocês verem também que não for bom para vocês, vocês descartam. Agora, se vocês verem que for bom, o que eu estou falando faz sentido, escreve lá, se inscreve no canal do YouTube, Adinoclide Oficial. Ajuda o irmão lá no canal. Mas é isso aí, pessoal. Vai ter mais vídeo. Nós vamos estar fazendo mais vídeo aí. Amém? Que Deus possa abençoar esse canal, que esse canal cresça. O irmão da verdade, trazendo a verdade e a orientação que serve para mim e para você. Eu não estou aqui falando de ministério, não. Eu estou aqui orientando e contando a realidade do que acontece, que talvez você que está do outro lado já passou, você entende. E nós temos também que levar para as pessoas que estão lá fora, para que as pessoas possam entender e possam enxergar. E igual eu falei, né? Pastor dentro da obra, que não dá oportunidade para os irmãos que vai chegando, ministério não cresce. Esses ministérios que pastor não dá oportunidade para os irmãos que é cheio, esses lugares de porta larga, tá? Porta larga, verve cheia mesmo. Aí não tem boca, verve cheia. Mas o ministerinho
que é da consagração, que é da oração, dá oportunidade aos irmãos, começa a dar oportunidade. E se o seu ministério for um ministério também de consagração, de oração, viu, que tem seus propósitos, dá mais oportunidade aos irmãos dentro da obra. Porque a obra, todo mundo tem que se desenvolver, gente, dentro da obra. Uns tem que virar pastor, uns tem que virar presbítero, uns tem que virar missionário, uns tem que virar evangelista, tem que se desenvolver, um tem que limpar banheiro, viu? Um tem que chegar mais cedo para abrir a igreja, e todo mundo tem que se desenvolver. Amém? Não fica prendendo a alma do irmão dentro da igreja não, gente. Dá oportunidade, você pastor, picareta, que fica aí, não dá oportunidade dos irmãos da obra, só você que é o santão, quer fazer a obra. Para com essas coisas. A obra não é sua não, a obra é de Deus. Dá oportunidade para os irmãos. Amém? Que Deus abençoe aí. Uma ótima noite. Fica com Deus. Segue o irmão no canal do YouTube. Eu sei que muitos vai gostar. E muitos vai gostar e muitos não. Mas não tô nem aí não. Se você vai gostar ou não deixa de gostar. Eu sei que tem pessoas que sabem o que eu tô falando é certo. E o que eu tô falando aqui não tô maltratando ninguém. E se você, pastor, que não dá oportunidade, dá oportunidade. Para de ser picareta dentro da igreja. Que tu não é mais do que ninguém não. Você é falho, pecador. Senão teu ministério não cresce. Amém? É isso aí. Deus abençoe. Fica com Deus.